Bem, bom dia a todos e a todas. Queria primeiro aqui parabenizar mais uma vez a deputada Alice Portugal, a nossa sempre parceira e companheira, que viabiliza, inclusive, esse nível de discussão num momento conjuntural extremamente importante, né, para a categoria dos servidores públicos, né, do Brasil, como para toda a sociedade, né? Eu acho que, cumprimentar os demais membros aqui da mesa, o Marcelo, o Rodinei, os companheiros Zé Maria, justificar aqui a ausência do meu secretário-geral da Condicef, que está aqui presente, mas está afônico, né? Anda falando demais do Bolsonaro, eu não sei porquê, né? E está sem voz, literalmente sem voz, né? Então, estamos aqui no lugar dele, também como diretor da Condicef, para participar desse debate importante. Eu queria começar aqui, até pela uma parte, com o Rodinei abordou a questão das desigualdades, né? E hoje eu estava lendo na Rede Brasil Atual, né, uma matéria muito boa, de uma pessoa que eu gosto muito, né, de um pensador desse país, que é o Márcio Postman, que ele traz alguns dados sobre o Brasil ter a maior explosão de desigualdade desde 1960, né? Maior explosão. Desde o golpe de 2016, né, e produto do decréscimo econômico e da própria desestruturação do mundo do trabalho, principalmente via reforma trabalhista, né, a pobreza cresce a 10,4% ao ano, né, os miseráveis aumentando, né, o desemprego em torno de 20,19% ao ano. O trabalho informal cresce a uma faixa de aproximadamente 2% ao ano, né? É o recorde, né, de trabalho sem carteira, né? Porque agora foi criada a carteira digital, acho que vai ser criada a carteira virtual, porque ela não vai precisar, porque não tem o que registrar, né? Então, é melhor a virtual, né? Então, a baixa de criação de emprego formal vem do mercado, vem marcada pela renda menor, isso está comprovado, vários, e que os poucos empregos, a abertura de empregos formais é com uma renda bem menor, né? E nada é tão ruim que não possa piorar com a lei de Murphy, né, que vem agora com essa agenda da reforma da Previdência, né? Isso é o resultado do golpe, né? O golpe que foi dado em 2016, bancado pelo sistema financeiro, né, porque não conseguiram ganhar no voto, né, que o candidato deles era o Aécio, mas não conseguiram, e para implementar, né, garantir, né, defender seus interesses, né, deram um golpe, e que levou o país a essa situação, inclusive com a eleição de um governo que não precisa aqui detalhar a sua postura, que é um ataque à democracia, né, principalmente pela narrativa do combate à corrupção, a falsa narrativa do combate à corrupção, né, de resolver todos os problemas do país, da Lava Jato, que grande parte da sociedade brasileira, inclusive de servidor público da minha categoria, embarcaram nessa narrativa e elegeram isso que está aí. Elegeram isso que está aí, né? Que eu não sei nem, eu tenho dificuldade de qualificar se é fascista. Eu acho que não chega tanto o fascismo, né? É outra coisa, né? Porque o Zé Maria falou aqui que ele disse a porra da África. Não, ele disse recentemente, Zé Maria, coisa pior. Que o problema da Amazônia é a porra dos índios e a porra das árvores. Que o que interessa é o minério, né? Tal. Você vê, o maior mandatário do país diz isso. Ficou lá no corredor da ONU, no dia daquele discurso lá dele, esperando o trupe, e eu ouvi ele dizendo, para dizer para o trupe o seguinte: olha, a gente vai liberar a exploração de minério para você explorar minério lá no Brasil para resolver o teu problema com a China, na tua guerra com a China, porque lá eu tenho nióbio de graça para ti, não preciso depender de nióbio da China, né? Então, quer dizer, um ataque à soberania, desmontando todos os espaços de participação social e popular, né, os conselhos, desmontou tudo, né, tal. Quer dizer, um ataque à democracia, que nós estamos aí diante de uma perspectiva de um autoritarismo extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Mas, voltando para a nossa agenda aqui da audiência pública, né, e a reforma da Previdência é mais só, né, não é nenhuma novidade, já estava dado, né, tal.
que é a principal reforma, né, para defender os interesses do sistema financeiro, é retirar dentro da classe trabalhadora mais 1 trilhão em 10 anos da renda da classe trabalhadora, né, principalmente daqueles que ganham menos, porque o impacto econômico da reforma da Previdência, né, muitos analistas aí, como o Rudinei e outros que são especialistas da área, já dizem isso, a gente aprende com eles, que 80% do impacto financeiro é para aqueles que ganham até 3 salários mínimos, né, tal, em termos do impacto, né, quer dizer, mais diminuição de renda, né, da classe trabalhadora, né, e com uma narrativa extremamente preocupante, né, mais uma narrativa preocupante, que é antiga, mas que ela toma um formato maior nesse momento, é que rotular os direitos como privilégio, principalmente em relação aos servidores públicos. Todos os direitos previdenciários agora de servidor público viraram privilégios, né? São privilégios. Como de toda a classe trabalhadora, né? São privilégios. Né? E eu até estava pensando que daqui um dia ele vai dizer, porque ele fala muito, o nosso presidente, né? Do jeito que ele disse que o trabalhador vai ter de escolher entre direito e trabalho, né? Você não pode ter as duas coisas, ter direito e trabalho, ele vai dizer que você vai escolher o trabalho ou o direito previdenciário, né? Você não pode ter as duas coisas. Aliás, isso com a reforma sindical já existe. O trabalho intermitente, o trabalho informal, de que você tem trabalho, mas não tem direito previdenciário. Isso impactua também na diminuição da receita do sistema. Quer dizer, o objetivo, né, e o foco central é protelar, dificultar a aposentadoria, inviabilizar a aposentadoria para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, porque pelas as regras e as condições que estão postas na emenda número 6, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras no futuro não vão ter direito à aposentadoria, porque 40 anos de contribuição, 20 anos e tal. Isso não reflete a realidade do mercado de trabalho no Brasil, pelo nível de rotatividade, o próprio desemprego, né? Quer dizer, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, no futuro próximo, não vão conseguir as condições, vão morrer antes de adquirir as condições de ter o direito a uma aposentadoria no futuro. Isso, ao geral, sobre a reforma da Previdência. Sobre a negociação coletiva. Gente, aí temos, não divergências, Zé Maria, mas nós temos de entender em que Estado nós vivemos. Né? Nós temos um Estado que, historicamente, né, tem um perfil autoritário que nunca permitiu uma relação bilateral de trabalho no setor público, né, tal. E aqui não estou defendendo o PT, né, sou petista, mas não estou defendendo o PT. Em 2002, Zé Maria, nós ganhamos a eleição para presidente da República, mas nós não ganhamos o poder. O poder desse país continua sob a mão das elites econômicas e políticas, inclusive dentro da administração pública. Inclusive dentro da administração pública, que é muito maior o poder do Estado por dentro da administração do que o poder do presidente da República. E não estou aqui fazendo nenhuma defesa do Lula, nem de Dilma, nem do PT. E só Deus sabe, né, as dificuldades que, mesmo num governo de origem democrática e popular, como foi o governo do Lula, as dificuldades que nós tivemos de pequenos avanços no diálogo e um pouquinho da melhoria das relações de trabalho. A Convenção 151 da OIT, Vladimir, passou 3 anos para sair de dentro do Ministério do Planejamento para ir para a Casa Civil. 3 anos. Por quê? As forças conservadoras que estão por dentro do Estado não permitiam que ela saísse. Porque nós tínhamos e temos, mesmo no governo do PT, do Lula e da Dilma, nós tínhamos grande parte, inclusive a maioria do poder por dentro do Estado, que tinha a seguinte leitura: não cabe uma relação de trabalho bilateral na administração pública. Vocês não têm direito ao contrato de trabalho. Até o nosso RJU reflete isso. O RJU não é um contrato de trabalho, é uma adesão. Ele é produto, inclusive, dessa visão conservadora, né, que não permite uma relação bilateral de trabalho no setor público. Mas, e aqui eu assumo publicamente, eu já disse isso, vou só repetir o que eu já tenho dito. A Convenção 151 da OIT só foi encaminhada para essa casa aqui
porque o presidente era o Lula. Fosse outro, não encaminharia, porque as forças e a pressão para que o Lula não encaminhasse a convenção aqui para ser votada aqui na Câmara e no Congresso ser votada era muito grande. E o Lula, naqueles rompantes naturais dele, um dia disse, não, encaminha. Se o Congresso não quiser aprovar, não aprove. Né? Então, tudo bem, encaminha. Mas foi uma grande coragem do Lula encaminhar, porque rompia contra a posição de muita gente dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo, do próprio Estado, da própria administração pública. Que não, até hoje, né, naquele tempo já afirmado, não cabe esse tipo de relação da administração pública. Então, mas isso, naturalmente, né, dentro de uma perspectiva de um espaço de diálogo maior, que a gente tinha, né, do governo Lula, um espaço de diálogo maior, né, conseguimos, principalmente nos primeiros 4, 5 anos dos dois governos, fizemos mais de 100 acordos nas as diversas categorias, mais de 100 acordos lá dentro do Ministério do Planejamento, né, tal. Isso refletia, inclusive, essa melhoria do diálogo, mesmo não tendo direito à negociação, né, regulamentado, né, tal, que foi uma grande luta. Né. E, para nossa surpresa, inclusive, eu assumo aqui, sendo maniqueísta, né, tal, que eu não acreditei na época, é uma posição muito particular minha, né, quando surgiu aquele projeto da Anastasia sobre a negociação coletiva, que nenhuma Brastemp, né, mas que minimizava, né, criava algumas condições de perspectiva de melhoria das condições de trabalho, que foi aprovado por esse Congresso. Né, me surpreendi, pessoalmente, bicho, que esse Congresso aprovar isso. Mas chegou lá, o Temer vetou, e o mesmo Congresso que aprovou o projeto do Anastasia não teve voto para derrubar o veto. São as contradições interessantes que nós temos no Estado brasileiro, né? O Congresso aprovou, o Temer vetou, quando o veto veio, a gente não tinha mais voto para derrubar o veto. Né, tal. E continuamos o mesmo status quo do passado, sem direito à negociação coletiva, né? E até porque, dentro dessa visão conservadora que tinha por dentro do Estado, né, e, inclusive, foi o que dificultou o avanço, é porque sempre atrelaram, né, essas forças conservadoras o direito à negociação coletiva ao direito de greve. Porque nós temos esse vazio até hoje, da não regulamentação do direito de greve, e essas forças conservadoras sempre se utilizaram disso para dizer o seguinte, bem, nós podemos até avançar no direito à negociação, do ponto de vista de institucionalizar, desde que avance da regulamentação do direito de greve, que não foi produzido nenhum projeto para regulamentar a greve. Todos os projetos foram produzidos para restringir o exercício de um direito que já está garantido na Constituição. Não era de regulamentar, mas para restringir, para impedir que se faça greve. E foi isso, inclusive, um dos elementos que travou qualquer avanço numa perspectiva, inclusive, da própria regulamentação da Convenção 151 da OIT. Bem, sobre planos de carreira. Nós temos um problema também, que é o problema da concepção de Estado. E aqui, repito o que eu afirmei aqui no início. Nós elegemos o Lula, nós não elegemos um poder de Estado. E dentro do Estado brasileiro, da administração pública, nunca coube a discussão de carreira, lá só cabe discussão de cargo. O Estado vive em função de cargo, não de carreira. Nunca se pensou em profissionalizar o Estado. O único arremedo que teve, né, porque, primeiro, inclusive para se produzir carreira, e reestruturação de carreira dentro do Estado brasileiro, precisa de uma coisa, uma diretriz geral de carreira. Que você coloque todo mundo dentro do mesmo espaço e vamos discutir os diferentes de forma diferente e os iguais de forma igual. Mas nunca teve vontade política por dentro do Estado brasileiro para discutir carreira. O que nós temos aí é um monte de tabela salarial que os povos chamam de carreira, que não tem nada a ver com carreira. Nós temos 180 tabelas salariais que não tem nada a ver com carreira. Produto, inclusive, de movimentos corporativos nossos, de servidores públicos federais, né, tal, que esse movimento corporativo, eu diria que é produto da própria cultura do Estado, que nunca teve como prioridade discutir carreira e profissionalização de carreira, sem mobilidade vertical, nem mobilidade horizontal,
né? Porque, inclusive, a mobilidade vertical, que acabou com a ascensão, né? No momento que a ascensão foi mal utilizada pelo Estado, aí se adotou aquela lógica de que você tem uma vaca com carrapato, você resolve o problema matando a vaca, em vez de matar o carrapato. Essa tem sido a lógica que impera dentro da administração pública brasileira, né, tal, porque não se admite-se ter uma discussão de carreira que não tem mobilidade vertical. Inclusive, eu afirmo aqui que a única coisa que parece com carreira, que não é, mas parece com carreira, na administração pública que eu vejo hoje, é só o PCCETAI das universidades. É a única coisa que parece com carreira na administração. O resto são tabelas salariais, com um nível de distorção absurda. Nós temos pessoas que fazem com o mesmo cargo, que fazem a mesma coisa, com a mesma qualificação, com estruturas salariais totalmente diferentes. Isso é o que permeia a nossa organização de carreira na administração pública, que são tabelas, produtos de movimentos corporativos. Porque nunca se discutiu seriamente, porque não tem vontade de discutir seriamente a discussão de carreira. E eu estou preocupado, porque esse governo agora quer discutir carreira. Ele já sinalizou. Agora, como é que vai se discutir reestruturação de carreira num ambiente de emenda constitucional número 95? Já estou adiantando. No ambiente de emenda constitucional número 95. Porque eu quero dizer que alguns gestores do Ministério da Economia já dialogaram com a Condicef, viu? Nós pedimos audiência e eles receberam a gente, para dizer o seguinte: nós estamos abertos ao diálogo, desde que não tenha impacto orçamentário e financeiro. Se vocês não trouxerem demanda que tenha impacto orçamentário e financeiro, nós estamos abertos para o diálogo. Isso já umas 3 ou 4 vezes, ou 5, já chamaram a gente para dizer isso lá. É a mesma fita, né? Parece que o disco enganchou a agulha, né? Topamos discutir tudo, desde que não tenha impacto orçamentário e financeiro. Bem, gente, para concluir, que o tempo já está estourado, eu queria só... Onde foi que eu anotei aqui? Foi aqui. Nós vivemos hoje uma situação, enquanto servidor público, né, extremamente delicada, e num momento conjuntural extremamente delicado. Nós temos o direito de greve sem regulamentação, né, do direito. Nós temos o direito à negociação coletiva, sem direito à negociação coletiva, né, que já deram uma pancada na gente em 1990, o STF, e continua no mesmo status quo, sem direito à negociação coletiva, né, sem direito à database e reajuste anual, agora uma cacetada do STF, na semana passada, né, tal, e com a emenda constitucional número 95. Só esses 4 elementos que eu coloco aqui, para a gente refletir, enquanto categoria de servidor público, né, e enquanto agentes públicos, né, implementadores de política social. Então, é um momento difícil, não vou mais me alongar muito, mas para dizer da necessidade, tanto da gente estar fazendo essa discussão em espaços como esse, importantíssimo, a gente está registrando essas dificuldades, e para a gente, inclusive, acumular esse olhar crítico da situação atual que nós estamos vivendo, mas sem aquele sentimento de que o jogo acabou. O jogo não acabou. Hoje eu fiquei feliz de manhã, eu liguei a televisão, estava lá. A greve na Universidade Federal de Minas Gerais, e a pauta era contra o desmonte das universidades. Não era uma pauta pedindo aumento de salário, mas contra o desmonte de alunos, professores e administrativos, né? Então, o jogo no Brasil todo, ontem e hoje, né, greve do setor da educação contra o desmonte das universidades. Então, vamos, né, trabalhar nessa perspectiva de unidade para a gente fazer o enfrentamento num momento conjuntural muito difícil. Obrigado e desculpa aí, deputada, pelo Não, eu acho que extrapolamento do tempo. De jeito nenhum. Nós estamos todos, né, com essa ânsia de participação. Temos aqui já 2 perguntas pela participação dos internautas. Larissa Suelen, Lucena Silva pergunta quais são as vantagens para os futuros servidores públicos, né? Então, na rodada